querido público, caro telespectador que nos acompanha semanalmente aqui no nosso Direito e Justiça. Que alegria tê-lo novamente aqui nesse programa que hoje é tão especial para mim, porque eu vou trazer para você ninguém menos do que a maior advogada que trata de questões envolvendo o servidor público aqui em Curitiba, região metropolitana e também no país, que é uma grande amiga minha, uma pessoa que me dá muito orgulho, porque eu conheço, sei quando ela começou a carreira e hoje vejo a projeção que ela ganhou, então é incrível tê-la aqui comigo. Essa pessoa é ninguém menos que a doutora Regiane Ketz, mas ainda não vou mostrar, ainda não vou começar, porque vocês sabem que a gente tem aí também outras questões importantes para noticiar, que é aquilo que a gente vai ter também, além da doutora Regiane, que já é super especial. Mas nós vamos contar hoje também com o queridíssimo Ney Daniel, que vocês já conhecem, com a coluna dele, trazendo atualidades jurídicas para você, tudo aquilo que rolou aí nos tribunais, legislação, tudo que você precisa saber para cada vez mais poder exercer o seu direito, porque esse é o nosso papel aqui, é levar para você conhecimento jurídico de forma prática, de forma fácil e de forma que você consiga entender de fato como você tem que fazer. Além disso, nós temos também a coluna do Matheus Tal, que traz para você a economia no seu dia a dia, para você entender o que aconteceu também relacionado à economia em nosso país. E também a nossa novíssima coluna de Direito de Família com o Dr. Leonardo Scholl Ramos. Não perca, o programa hoje está sensacional, mas eu volto somente após o nosso break com a doutora Regiane Ketz, que vai daí também trazer para você essas questões tão importantes que são relacionadas ao servidor público, querido amigo que nos acompanha aí também semanalmente. Então, eu te vejo após o nosso break. Espera aí! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Querido público, como eu prometi para vocês, hoje nós estamos aqui com a queridíssima amiga, super competente, doutora Regiane Ketz, minha amiga querida, que prazer, que alegria tê-la aqui. Eu agradeço tanto por você aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, com a Débora, minha querida amiga. E é tão bom estar do lado de uma amiga que daí ela elogia bastante, né? Então já trouxe aí, queridíssima, né? Como sempre. Muito obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer imenso tê-la aqui, não só pela nossa amizade, pelo respeito, pelo carinho, mas acima de tudo pela competência que você tem, minha querida, porque para mim é uma alegria saber que nós estivemos lá nos bancos dos cursinhos, verdade, né, para a OAB, e hoje ver você assim brilhando no mundo jurídico é um orgulho imenso. Falei que era uma amiga, né? Imagina, a gente fica tão feliz, né? Eu que fico feliz. Eu sei da tua competência, eu sei o que você tem feito, teu trabalho, a área que você escolheu tão nobre, que é uma advocacia tão especializada, gente. Porque assim, como eu falo, né, tem muito advogado, a gente sabe disso, eu respeito muitos colegas, mas tem certas áreas do direito que requerem, e a maioria delas requer especialização, mas tem algumas que são tão específicas que foi uma luta conseguir. Foi uma luta, você sabe, né? Essa área, ela traz um pouco de monopólio, nós sabemos disso, mas a gente conseguiu, estamos aí, porque né? Porque você é obstinada, porque você foi em frente, acreditou que podia, né, lutou por isso, né, e sabia onde queria chegar. Muito obrigada, viu? Vai ser só elogios esse programa hoje. Imagina, mas eu tenho que falar um pouquinho de você, bem pouquinho, porque não dá pra dimensionar, né, tudo, porque senão a gente fica só o programa inteiro falando, né? Que é tanta característica boa, né, e tanta peculiaridade da Regi que, assim, eu vou frisar o que é mais importante aqui pra vocês saberem quem é, qual é o calibre da profissional que está aqui, né? Com a Regi, né, minha amiga na intimidade, mas a doutora Regiane Ketz, ela é advogada das relações do trabalho, estatutários e seletistas, com atuação em sindicatos. Mestre em Direito pela PUC Paraná, pós-graduada em Direito Administrativo e também Trabalho, professora da Escola Judicial do TRT, autora do livro Direitos Sociais Coletivos dos Servidores Públicos e de diversos artigos em sua área
de atuação. Isso para dizer o mínimo dela, tá? Porque tem muito mais, né, Regi? Principalmente mãe, né? Mãe, principalmente mãe, esposa, né, amorosa, sim, carinhosa, preocupada, né? Sim. Sempre aí, né? Tem mãe de, né, uma menininha linda de 3 anos, exatamente, né? E mãe dos seus pets também, né? Também. Né? Mãe de todo lado. Olha aqui, ó, né? Eu desde que eu cheguei, né? Tá aí, ó, o Bonifácio já é velho conhecido aqui do nosso público, participa assiduamente do programa, logo eu crio uma coluna pra ele. Boa ideia. Direito animal, né? Boa ideia. Né? Então, olha, doutora, assim, eu sei que tem muito assunto para falar, mas a gente vai pensar alguns que são muito importantes aqui, porque o nosso querido amigo quer saber, seja sendo da área ou não sendo, né? Quem trabalha também, quem é servidor público, vai gostar de saber, porque você tem muita informação relevante aqui, e a gente sempre quer passar essa informação dessa forma. Né, nessa conversa descontraída, com gente boa, competente, né, especialmente boa no sentido do coração, né, que eu acho muito importante, né, porque eu sou muito ainda daquele velho princípio, né, caráter é algo que ou você tem ou você não tem, né, então não dá para forjar. Exatamente. Então, assim, competência, que bom que você tem também, mas acima de tudo você é uma pessoa que brilha, né? Teu brilho é muito grande, então você precisa estar aqui hoje para levar esse teu brilho através da sua competência para o nosso público. Muito obrigada, minha amiga. Então vamos lá. Bom, eu acho que assim, eu primeiro gostaria que você falasse um pouco como você chegou, como você se encontrou na área, Regi. Então, foi uma luta, né? Como tudo na nossa vida é uma luta. Então, desde os bancos da faculdade ali, eu sempre amei o direito público, né? O direito público tem a ver comigo, eu sempre gostei de política, sempre gostei do viés econômico, então eu sempre gostei muito do direito público. E me organizei para o direito público. Mas durante um tempo, a vida me levou para o direito do trabalho, né? E sou muito grata ao direito do trabalho. As primeiras conquistas que eu tive na minha vida, tanto profissional quanto econômica, que ajudaram minha família, foi em decorrência do direito do trabalho. Mas eu te confesso que eu ficava um pouquinho frustrada, sabe? Eu ficava assim, poxa, eu sonhava, né, em atuar no direito público, mas não tinha espaço, eu não conseguia. E eu precisava de dinheiro, né? Exatamente, né? As contas chegam, as contas chegavam e eu precisava começar de alguma forma. Então, o direito do trabalho foi aberto aí pra mim, né? Agradeço todos os profissionais que me ajudaram, ex-chefes, né? Sempre bom a gente falar dos anjos da nossa vida. Sim. Mas eu ficava com aquela frustraçãozinha, e aí, como que eu vou conseguir atuar no direito público? E o servidor público é um cliente muito exigente, sabe, doutora? Muito exigente, né? E nós temos aqui no Paraná escritórios grandes que atuam para servidores públicos, que eu tive inclusive a honra de trabalhar na época, né? Então eu ficava, como que eu vou entrar nisso? E a virada de chave foi quando eu me identifiquei como uma advogada das relações de trabalho. Porque o servidor público é um trabalhador. Se ele é um trabalhador, por que eu não posso atuar para trabalhadores seletistas, que já era onde eu ganhava meu ganha-pão, e os servidores públicos, que era aquilo que eu me dedicava para estudar, né? O direito público que eu sempre amei. E aí, quando me deu essa virada de chave, você sabe, tem um estigma na advocacia, né? De que ou você trabalha pra uma coisa, você trabalha pra outra, existe um preconceito. E aí, quando deu essa virada de chave, de eu me dizer, assim, para as pessoas, quando me perguntam hoje qual é a sua área de atuação, eu digo, eu sou advogada com muito orgulho das relações de trabalho. Então, eu atuo para trabalhadores seletistas e para trabalhadores estatutários. E durante muitos anos, Débora, os trabalhadores seletistas foram, assim, o carro-chefe do meu escritório. Isso mudou, né? Há alguns anos isso mudou e hoje os servidores públicos são 80% dos nossos clientes. Nunca vamos deixar de atuar para os trabalhadores seletistas, inclusive empregados públicos que estão na administração pública, mas os servidores públicos estatutários hoje são 80% dos nossos clientes e isso me traz uma satisfação imensa, pessoal, porque eu posso atuar aí na área que eu sempre amei, dentro do direito público. Eu imagino, assim, né, como deve ter sido a tua satisfação de se encontrar, porque é tão complicado, né, quando a gente está lá no início da carreira, a gente tem algumas ambições, algumas projeções, algumas expectativas, mas como é difícil a gente se encontrar. É muito difícil. Né? Eu também tive várias, assim, sabe, aquela coisa, meu Deus, mas em que área eu vou atuar? Eu, como você, assim, eu tive meus anjos, né, sou grata, tenho muita gratidão
a todos que me oportunizaram e até aqueles que eventualmente fecharam as portas, porque isso, né, fez com que eu chegasse onde eu cheguei e hoje também eu esteja onde realmente eu tenho que estar, né? Exatamente. Então isso é muito importante, eu sou muito grata. Se alguém me pergunta, mas você tem isso, aquilo, não, eu só tenho gratidão, né? Então, a tudo, né? Eu sempre falo até, inclusive lá de trás, do começo da minha vida, quando eu não era nem no direito, sabe? De todos os perrengues que a gente passa, né? Muitos, né? Falo, né? Quanto perrengue, né? Quem olha a gente tomando a pinga não vê o tombo, né? E olha quantos tombos, hein? Né? Bom Cazuza, né? Querido Cazuza sempre disse, né? Já dizia, né? É bem isso aí, né? Quem olha a pinga não vê o tombo. Não. Então é bem por aí, né, gente? Não é fácil, né? A pessoa conseguir encontrar seu lugar ao sol, se encontrar na profissão, né? Ela faz lá uma faculdade durante 5 anos, mas ela fica, meu Deus, será que eu vou fazer? Será que eu vou ser advogado? Será que eu vou ser promotor? Será que eu vou ser juiz? E na advocacia, quando ela resolve, vou ser advogado. E aí? Mas e aí? Que área que ela vai realmente, né? E principalmente quando você não tem ninguém da família, você não sabe, você tem que ocupar seu espaço, né? Exato. Então foi exatamente isso que eu busquei. Mas demorou um pouquinho pra eu me encontrar, eu confesso pra vocês. Então se você estiver aí desencontrado, não se preocupe, uma hora a gente se encontra. Isso é o mais importante, né? A gente sabendo que uma hora todo mundo tem o seu lugar. Todo mundo, não falta espaço. O que vale aqui, isso que a Regi falou, é você saber, né, se posicionar e saber que tem sempre espaço para todo mundo no mercado. Exatamente. Né? Só você ser bom, você ir atrás e saber que realmente você precisa ter um diferencial para poder ocupar ali o espaço que você deseja, que você vai com certeza conseguir, tá? Mas Regi, veja só, a gente tem muita coisa para conversar ainda, minha amiga, mas antes da gente continuar, eu preciso chamar o Ney e Daniel. Perfeito. Porque eles têm aí umas notícias que são muito importantes para o nosso público. Essa Ney, semana bombou, né? Bombou. Ney, o que você tem para contar para nós hoje? Hoje iremos trazer à baila um breve comentário sobre um caso na contratação de seguro de vida. E com base na súmula 609, a quarta turma do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que uma seguradora não poderá se recusar a pagar a indenização do seguro de vida, pois não exigiu a realização de exames médicos e perícias antes da contratação, nem comprovou ter havido má-fé por parte do segurado. Ademais, o órgão julgador, a partir da minuciosa análise dos elementos probatórios da demanda, concluiu que no caso dos autos, ainda que o de cujos, antes da contratação do seguro, não tinha sido submetido a consultas e exames, ao menos do ponto de vista do magistrado. A seguradora não conseguiu comprovar que ele tinha conhecimento de que estava acometido pela doença que motivou o seu óbito. Logo, segundo o magistrado, não há o que se falar em declarações inexatas ou omissas. Pois bem, na origem do caso, foi ajuizada a ação de cobrança de seguro de vida pelas herdeiras do falecido, já que, após darem entrada no pedido para o recebimento da indenização, a seguradora se negou a pagar, sob a justificativa de que o segurado sabia ser portador da doença que omitiu tal informação no momento da contratação. Entretanto, no julgamento do agravo interno, a quarta turma confirmou a decisão monocrática do relator, que negou o provimento ao recurso da seguradora. Além de invocar a súmula 609, o ministro apontou a súmula 7 do tribunal, que impede o reexame de provas em recurso especial. Por fim, assinalou também que, como destacado pelo acórdão de segunda instância, a proposta que foi preenchida pelo segurado e juntada aos autos está ilegível, não sendo possível entender o que foi perguntado, nem as respostas apresentadas seriam realmente falsas. Agora, após este comentário, quer saber mais ou então trazer algum caso ou assunto sobre os embaraços jurídicos da vida? Então entre em contato conosco pelas nossas redes sociais e acompanhe as nossas programações semanais, pois o programa Direito e Justiça é um programa social com professores e profissionais do direito
e em especial a nossa querida professora Débora de Castro da Rocha, idealizadora e apresentadora deste programa, que faz o programa semanal com qualidade e excelência para informar você que nos assiste sobre os direitos e condições de igualdade para uma vida digna, como também por meio da proteção na vida das pessoas. Bom, meu querido amigo, voltamos aqui com o nosso segundo bloco, após aí as notícias quentíssimas do Ney Daniel. E agora, para saber um pouco mais aqui com a nossa amiga Regiane Kietz, doutora querida, mas me diga uma coisa, para trabalhar nessa área tão incrível, você tem que dominar o direito do trabalho, o direito previdenciário, que área efetivamente? Direito administrativo? Como que funciona isso? Lá, isso também eu falo aqui para o nosso querido estudante de direito, né? Exatamente. Aquele que está procurando ali, porque nós estamos aqui numa TV importante, que justamente direciona pessoas para a busca da sua profissão, da sua área de atuação. Então eu gostaria muito que você falasse aqui para eles também. Como foi, como que funciona? Então, assim, como eu já sabia que eu queria o direito público, né? Assim que eu me formei, eu fui fazer uma pós-graduação. Na verdade, eu ganhei de um professor, né? Uma pós-graduação em direito administrativo. Sempre os anjos, né, Débora? Sempre. Porque não tinha dinheiro mesmo, né? Como que eu ia fazer pós? Não tinha como fazer. Então, ganhei. Você é uma guerreira. Tem que ser, né? A gente não tem outra opção. Então, eu fui fazer uma pós em direito administrativo, mas ao mesmo tempo, lembra que eu disse que eu tive que ir pro direito do trabalho? Eu estava atuando pro direito do trabalho. Então, dei um jeito também de fazer a pós em direito do trabalho, por isso que eu tenho essas duas pós da época, né, direito administrativo e do trabalho. E aí, servidor público exige uma complexidade, você precisa entender direito administrativo. Mas com o tempo, eu fui percebendo que os servidores públicos têm uma carência muito grande para quem atue para o direito previdenciário deles. Ninguém atua no Brasil, né? Ninguém não, eu atuo. Mas muitas pessoas não atuam. Por quê? Porque quando você vai procurar um previdenciarista, ele vai falar assim, olha, eu só atuo pro regime geral, lá pro INSS. Porque servidor público é diferente, e é muito diferente, né? Então, se você quiser atuar numa área que quase ninguém atua, eu vou ficar muito feliz em te dar essa dica, é o regime próprio de previdência, que é o regime próprio do servidor público. É mais difícil? É, porque cada município tem sua legislação, existe uma diferença imensa e a dica aqui é o seguinte, é entender muito de direito administrativo. Então, o que eu vejo, Débora, de servidores prejudicados por advogados que entendem só lá do regime geral, do INSS, e que atuam para servidores públicos, que vocês não têm noção. Eu tenho casos aqui, sabe, emblemáticos, desde do advogado entrar com uma ação lá na vara civil, entrar na vara da fazenda errada, entrar na Justiça Federal colocando o nome do INSS, até com direitos, não vendo que a pessoa tem progressão, não vendo que a pessoa tem direito à integralidade e paridade, justamente porque não tem o conhecimento do direito administrativo. Então, se você for querer atuar para o regime de previdência próprio para os servidores, não basta entender direito administrativo. Direito previdenciário, tem que saber direito administrativo, senão nem começa. Exatamente, é isso que eu vivo frisando aqui. Hoje em dia, né, a gente tem uma especificidade muito grande em cada área. O direito, ele foi incrementado muito pela tecnologia, pelos novos conhecimentos, né? Então, existe aí uma necessidade de que aquele profissional seja especialista, porque senão ele vai cometer alguma gafe em algum momento. Exatamente. Ele até conhece o geral, é igual um clínico geral, né, gente? Se a gente olha lá para a medicina, que é um grande exemplo que eu sempre uso para ilustrar. Você pega um clínico geral, que, claro, com todo respeito, tá, gente? O clínico geral, ele vai te dar lá, né, toda as diretrizes, vai te encaminhar para o especialista, né, vai te dizer, mais ou menos, né, quem não tem um médico de família, muitas vezes que domina ali, né, que é clínico geral mesmo, né? Mas veja, você tem áreas que são, como a doutora Regiane falou aqui, são muito específicas, que inclusive é a área dela. Se o profissional não conhece, de repente, uma lei para aplicar, uma progressão, enfim, uma situação muito específica, ele não vai aplicar. E o cliente vai sair perdendo. Prejudicadíssimo. Não é? Porque o que é o advogado? O advogado cuida do bem da vida do cliente. O médico cuida da vida, o advogado do bem da vida. Se esse bem da vida for prejudicado por uma decisão, uma sentença que seja aí proferida com julgamento de mérito, acabou pro
cliente, acabou para o cliente, ele não pode mais rever aquilo no outro processo. Daí porque a importância de que o profissional seja qualificado, seja especializado naquele assunto. Então você tem que saber disso. Nós não raramente vemos isso no direito, como enfim, advogados, né? Várias vezes colegas noticiaram de ver o cliente perdendo, né, Regi? Um direito muito importante. Você sabe que agora até, eu fiz mestrado, tudo, e até tô fazendo uma pós-graduação em direito previdenciário, mas eu vejo que não se adequa aos institutos ali do direito administrativo, né? Você precisa entender direito administrativo. E eu sempre digo, até quando a gente vai fazer contratação, eu tenho parceiros no Brasil inteiro, você sabe, eu atuo no Brasil inteiro. E quando a gente vai fazer contratação de advogados, eu sempre digo, o maior defeito do advogado que quer atuar pro RPPS, que a gente chama, que é pro direito previdenciário do servidor público, é não entender direito administrativo, né? Então, vá por essa linha que eu tenho certeza que vai dar certo. Ah, com certeza. Isso pra gente já é fantástico e isso principalmente para aquele que está buscando um profissional da área para conhecer você, conhecer o teu trabalho e também para aquele que busca entender um pouco mais sobre essas questões específicas do direito, sobre a atuação, para que não se engane, que possa realmente saber que precisa ter um especialista. Quando você for contratar alguém, pergunta qual é a sua especialidade, você atua nessa área, você tem processos nessa área, você conhece esse tipo de direito que eu estou procurando. Então saiba você que está aí do outro lado que é necessário sim que esse profissional saiba exatamente como é, ou melhor, até como são os desdobramentos, a especificidade dessa. Você sabe que a gente tem no nosso blog um post, um artigo que a gente fala por que não contratar um advogado de direito previdenciário para cuidar da aposentadoria do servidor público. Aí as pessoas olham, né, ficam chocadas, e com todo respeito aos profissionais, quantos amigos eu tenho, meus melhores amigos são do direito previdenciário, mas a gente precisa, cada um do seu quadrado, Cada um do né? seu quadrado. O velho filósofo já dizia, cada um do seu quadrado, porque assim vai dar certo, senão você vai prejudicar o cliente. Então se você tá aí, se formou agora, é uma excelente área o RPPS, quase ninguém atua no Brasil, dá pra contar nos dedos, mas vá pelo caminho correto, que é primeiro estudar pelo direito administrativo e depois indo para o direito previdenciário. E tem várias pós-graduações nesse sentido também. Claro que o direito, efetivamente, ali, aquela questão prática é só mesmo trabalhando, né? Só. Tem muitos escritórios que estão contratando nesse sentido, ou é mais, assim, na sua área limitadíssima? O que acontece? Na minha área é muito interessante, porque você encontra lá um escritório de direito administrativo que você vai procurar e eles vão dizer que não vão atuar pro RPPS. Aí vocês vão lá num escritório de direito previdenciário, eles também não vão dizer. Por isso que eu disse que é uma caixinha de ouro mesmo, tá? Que tá aí e que a gente tem que se colocar. Então, há uma dificuldade imensa de contratação, tá? E eu vou dizer pra vocês por experiência própria. Se eu vou contratar alguém, por exemplo, no meu escritório, que entenda de RPPS, além de eu não conseguir, tá? Quando eu acho um profissional, é um profissional que não tá aqui no Paraná, tá? E que aí ele tem experiência do regime próprio específico da cidade que ele tá, né? Então, esses dias a gente conversou com uma advogada, fez uma entrevista, uma advogada de Brasília. Então, ela só tinha contato com o regime próprio de lá. E eu preciso de pessoas que tenham essa vontade de estudar do Brasil inteiro, porque nós temos clientes no Brasil todo, Nordeste, Sul, em todo o Brasil. Então há uma dificuldade. E eu vejo minhas colegas também. Eu tô aqui no Paraná, eu tenho parceria do pessoal de Campo Grande, de Cuiabá, tenho parceiros no Brasil inteiro justamente por essa dificuldade de encontrar pessoas que atuem nessa área. Olha só, tá vendo? Um excelente nicho, né, dentro do direito, que é trabalhar aí nessa advocacia que se volta ao servidor público, com o domínio destas áreas que a doutora Regiane tratou aqui. Bom, gente, eu ainda tenho mais para conversar com ela, mas eu preciso agora chamar o Matheus Tal com a economia do seu dia a dia. E na sequência, eu já vou aproveitar também para chamar, e até acho que na sequência do Matheus já ele entra, inclusive, para falar um pouco do direito de família, que é o Dr. Leonardo Scholl Ramos, porque daí você já fica com as duas colunas aí e já dá essa sequência bacana, agradável, para você se atualizar em relação a estas duas áreas importantíssimas aqui para nós. Ainda que uma seja economia e outra direito de família, acaba que você precisa saber um pouquinho de cada uma delas para exercer o seu direito aí. Vamos lá?
Olá, meu caro amigo telespectador, cá está, nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho contigo a respeito de um tema bastante importante no que se refere a uma das indústrias mais dinâmicas da economia mundial, que é especificamente a indústria dos semicondutores, que vem sendo, de certo modo, palco de disputas concorrenciais entre importantes nações da economia do globo terrestre. E em função precisamente de fatos recentes, nos quais acabou havendo um acirramento da disputa entre nações, como por exemplo Japão e China. Muito recentemente, além do Japão ter anunciado subsídios à produção local de semicondutores, o governo japonês também anunciou restrições às exportações de 23 tipos de equipamentos manufaturados de semicondutores para a China, o que reflete um movimento, de certo modo, de desglobalização ou de renacionalização das produções, na medida em que economias como Japão, Taiwan, Coreia do Sul têm se voltado progressivamente para dentro no que diz respeito à produção de insumos fundamentais para a indústria mundial. E isso se dá, meu caro telespectador, precisamente num contexto caracterizado pela desorganização das cadeias globais de valor, promovida em grande parte pela pandemia do Covid-19 a partir de 2021, que acabou impondo uma séria escassez da indústria de semicondutores do ponto de vista do abastecimento de seus insumos, que acabou promovendo dificuldades para muitos países no que diz respeito, por exemplo, ao abastecimento em ramos industriais fundamentais, na indústria eletrônica, ou de ramos que estão, em alguma medida, vinculados à eletrônica. Então, isso acabou promovendo uma séria reflexão por parte das autoridades, por parte dos policymakers, a respeito das alternativas para conseguir lidar especificamente com a escassez desse chip tão fundamental para a produção mundial, situada no que diz respeito à fronteira tecnológica mundial, isto é, o paradigma técnico-científico mais avançado do ponto de vista de toda a produção que é realizada na economia mundial. E isso acaba levantando uma reflexão bastante importante também no que diz respeito à própria economia brasileira, na qual não se vê uma perspectiva de longo prazo para se superar um paradigma técnico-científico relativamente atrasado, que diz respeito, por exemplo, ao paradigma metal-mecânico, sem uma perspectiva de longo prazo para se desenvolver tais setores considerados mais pujantes do ponto de vista da dinâmica do processo de acumulação de capital em escala global. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, esperando ter te passado informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, amigo, olá, amiga. Esse é o primeiro vídeo do Direito de Família e de Sucessões Simples, o quadro onde você obtém orientações práticas para o seu dia a dia quando você tiver algum problema familiar ou sucessório. Nesse primeiro vídeo a gente vai comentar de uma situação muito comum, que é quando um dos herdeiros não quer fazer um inventário do pai ou da mãe que faleceram. O problema de esperar esse herdeiro que não quer cooperar com os outros é o seguinte: se o herdeiro demora a entrar com o inventário, mais de 60 dias após o falecimento, que é o que diz a lei, o estado onde deve ser protocolado esse inventário poderá cobrar multas e juros sobre o valor da herança. Então tudo aquilo que foi deixado vai ser diminuído no final por conta de todo esse prejuízo. E aqui no final vou deixar um bônus bem importante, que é o seguinte: se esse herdeiro que não está cooperando com os demais estiver usando um dos imóveis da herança, os outros herdeiros vão poder cobrar dele um aluguel mensal
justamente por conta desse uso. Basta que os outros herdeiros mandem a esse herdeiro que não está cooperando uma notificação por meio do cartório ou pelo correio. A partir do momento em que ele receber essa notificação, ele terá o dever de pagar os aluguéis. Espero que você tenha gostado dessa dica prática. Agora eu volto com a programação do Direito e Justiça. Bom, pessoal, depois das dicas aí do Matheus Tal e também aí do que o nosso querido Dr. Leonardo Shaw Ramos falou pra gente, nada melhor que a gente continuar aqui esse papo agradabilíssimo com a doutora Regiane, porque ainda temos questões aqui importantes, inclusive ela já tinha sinalizado para mim nos bastidores que tem alguns casos emblemáticos que ela já vivenciou e ela gostaria de compartilhar, que claro, sem citar nomes, né? Claro. Mas assim, são situações do dia a dia, né, doutora? Que são curiosas e que nos fazem refletir sobre essas questões tão importantes dessa área do direito que você trabalha, doutora. É muito interessante, né? Porque como quase ninguém atende para servidor público, então eu tenho até dificuldade de conhecer profissionais, né, para trocar experiência. Então é uma delícia estar aqui falando um pouquinho, né, da minha experiência para vocês. Então assim, eu atuo muito para sindicatos, então eu digo para vocês que são muitos processos. Então nós temos assim, desde histórias hilárias, né, em defesa de servidores públicos, até histórias muito tristes, né, e essa acabam nos comovendo muito, infelizmente. E eu estava comentando com você no bastidores como os nossos servidores públicos estão doentes, né? E eles não sabem que se comprovada a doença relacionada ao trabalho, eles vão ter ali uma aposentadoria integral, o que vai fazer extrema diferença do que se for uma doença comum, que ele vai ter uma aposentadoria proporcional. E agora com essa reforma previdenciária dos servidores ficou absurdo, né? Porque começa ali a proporcionalidade através de 60%, o que reduz absurdamente a renda desse trabalhador, que em regra, Débora, é arrimo de família. É impressionante. O servidor público, ele tem essa característica de ser arrimo de família, então a família depende do provento dele, e aí tendo essa redução vai trazer uma tragédia para toda a família, né? Então nós temos passado por várias situações aí que observamos que o servidor precisa saber seu direito. Acabei de dar uma dica, né? Sempre observando se é uma doença ocupacional, o burnout que foi reconhecido só ano passado, quando a gente trata de INSS, ainda no regime próprio de previdência, a gente está lutando para esse reconhecimento. E falando disso, é um ponto muito importante, porque as pessoas criam aquele estigma de que o servidor público ele é privilegiado. Mas eu queria passar para vocês que, historicamente, todos os direitos dos servidores públicos vêm depois. Então nós temos o reconhecimento dos direitos do trabalhador ali, seletista, e depois dos servidores públicos. Isso é em tudo, tá? Desde greve, negociação coletiva eles nem têm direito, aposentadoria especial, aposentadoria de pessoa com deficiência. Sempre veio esse direito depois e ainda temos muitas omissões legislativas em relação ao servidor público. Então o servidor público precisa de um profissional de competência, precisa de alguém que apoie ele nos seus direitos, porque há uma violação absurda da administração pública. A administração pública usa os princípios, né, a supremacia do interesse público para dizer que pode violar tudo. E a gente não pode permitir que isso continue acontecendo, né, Débora? Exatamente. Eu sempre fui uma pessoa que questionou muito essa supremacia, porque interesse público de quem? Da administração ou do público em geral? Tem um exemplo que eu posso citar agora, que é do Vale Alimentação. Já é super reconhecido pelos tribunais que as mulheres em licença maternidade têm o direito de continuar recebendo auxílio alimentação quando estão de licença. E muitos municípios violam isso, tá? Muitos municípios. E aí é bem engraçado, eles pagam durante um tempo, depois eles param de pagar, e aí aquele tempo que eles pagaram, eles mandam uma cartinha para o servidor público, para a servidora pública no caso, pedindo que devolva e ainda, acreditem, cobrando com juros e comissão. Nossa, meu Deus! E em alguns casos vai dar o dobro do valor que foi pago. Chega a ser ridículo, mas é o que acontece, eu já vi vários casos assim, tá? Outro caso que a gente tem visto aí no Brasil inteiro. Várias entidades, vários municípios cessando o direito de insalubridade e periculosidade dos trabalhadores. Olha, simplesmente assim. Simplesmente, do nada, eles acabam com o direito do trabalhador, decidem que vão acabar com o direito do trabalhador e param. Inclusive, o pessoal da enfermagem, né, que não existe profissional mais óbvio que tem esse direito de insalubridade. Sim, imagina. Inclusive, né, a gente tá tendo várias lives aí falando sobre o piso na enfermagem, né, como eles têm o direito violados, e se não bastasse tudo isso, ainda tem tirado a insalubridade da população aí da saúde. Chega a ser assim
cômico, né? Cômico. Porque assim, se não fosse trágico, né? Porque Exatamente. você veja, o profissional que se doa tanto, que se dedica tanto, que já não é dos profissionais melhor, né? Remunerados ali, né? E ainda ter uma situação como essa, é assim, no mínimo aviltante, para não se dizer mais do que isso. Então, vejam só a que ponto chegamos e até o que gera justamente esse direito para esse servidor, para esse trabalhador, porque, né, existe, ou melhor, não poderia acontecer. Né? Não, e o que a gente escuta, né, de trabalhadores do setor público que falam, não, eu não posso entrar com ação, porque se eu entrar com ação, eu vou ser perseguido, vão me mandar lá pra caixa-prego, né, então existe sim essa perseguição. E os servidores públicos precisam se unir, né, porque eles não têm legislação, o que eu comentei aí sobre a previdência dos servidores é um absurdo, o entendimento no município de um jeito, na federação do outro, sempre no sentido de violação do direito desses trabalhadores. Coisa, né? Coisas que, assim, a gente vê, né, aí não deveria estar vendo, mas que geram essa necessidade, então, de que o direito seja, então, alcançado através de um processo, né, que, infelizmente, é o que vai trazer, né, ainda bem que temos essa tutela específica, né, Exatamente. Doutora? E é muito engraçado, né, porque os servidores públicos são aqueles responsáveis pela administração pública, né, em falar em nome da administração pública. Então, educação, nossas professoras, a área da saúde, nossos médicos, nossos enfermeiros, estão ali na linha de frente tendo seus direitos violados todos os dias, esses profissionais que são tão essenciais, né, para nossa sociedade, né? E que em maioria são servidores públicos. São servidores públicos. Tá vendo aí, pessoal? Vocês que estão ainda na dúvida, né, de qual área seguir, olha só que área importante. Além de você, claro, ter a tua possibilidade, né? Porque a gente não é hipócrita, né? Todo mundo trabalha para ganhar. Claro, todo mundo precisa ganhar. O boleto chega, a conta chega, você tem suas contas para pagar. Mas que bom quando você consegue conciliar a tua atividade profissional com algo que se torna, né, importante para a sociedade, se volta para a sociedade. E é isso que a gente quer, gente. Eu acho que não tem nada mais agradável, mais assim enobrecedor, né, gratificante do que você poder desempenhar a tua função, poder ter aí a tua profissão e ainda fazer dela algo que é tão importante no seio social, fazer dela instrumento de garantias, de direitos, de satisfação de direitos. Exatamente. E isso é tão importante, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás, já quase 30, eu ainda no Japão, trabalhando em chão de fábrica, tenho muito orgulho, né, de falar disso. Eu pensava, um dia eu vou voltar para o Brasil e eu vou trabalhar com aquilo que eu quiser. Eu nunca imaginei que a vida fosse me ser tão boa, me favorecesse tanto, tão generosa, sabe? De eu poder ter a oportunidade mesmo de fazer aquilo que eu gostasse, que eu fosse para a área, que eu me encontrasse na minha área, né? E hoje poder estar aqui transmitindo essa informação. Eu, na verdade, eu me sinto assim só um mero instrumento, porque quem transmite a informação é a estrela que está aqui no meu sofá, sentada e transmitindo essa informação. Eu sou um mero instrumento, mas o fato de eu estar aqui, podendo propiciar isso a você que está aí do outro lado, é algo que não tem preço, tem valor. É o que eu falo todo dia, sabe? Que é uma diferença enorme, né? É uma diferença enorme, só que poucas pessoas ainda sabem essa diferença, né, do preço e do valor. Mas você que está aqui nos acompanhando sabe disso, que é o valor que importa, é o valor. Então não é o preço. Aqui está uma profissional de valor que vai te fazer entender muitas coisas e que hoje você vai sair daqui desse programa, vai ter assistido esse programa e vai falar, puxa vida, eu não sabia disso, mas eu aprendi, eu vi lá com aquela brilhante profissional que estava no Direito e Justiça, lá a doutora Regiane Kiertz, que nos passou e nos transmitiu, eu aprendi muito aqui com você, minha amiga, hoje. Que bom, porque assim, você deu uma aula aqui para nós hoje, imagina, né? Imagina. Mas veja, eu ainda tenho algumas questões, né, que eu acho que são importantes e eu acho que vale a pena falar para o nosso público. Questões aí do STF, decisões, como é que tá isso? Tem algum panorama para passar para eles? Com certeza. Então, como eu já mencionei, historicamente os servidores públicos estão sofrendo aí, né? Sofrendo sempre, pedindo esse reconhecimento. Mas eu queria dar uma dica aqui específica para os profissionais da saúde ou aqueles profissionais que têm tempo especial, tá? Por quê, amiga? Porque agora, desde o ano passado, nós temos o tema 942 que permitiu a conversão do tempo especial para comum.
tá? Que não era possibilitado, tá? Só quem contribuía lá para o INSS que tinha esse direito, e agora o pessoal do serviço público também passou a ter esse direito. E isso vai trazer uma diferença enorme para os profissionais, principalmente da saúde. Por quê? Porque em vários casos, em vários planejamentos previdenciários que nós temos feito aí, nós temos conseguido que o trabalhador se aposente com as regras antes da reforma. Olha que beleza. Por quê? Porque você vai pegar teu tempo de contribuição, vai fazer vezes algum valor, se for mulher vai ser 1.2, se for homem 1.4, e aí vai aumentar o teu tempo de contribuição. Imagina que maravilha? Nossa, já pensou? Já pensou? E aí a pessoa acaba se aposentando antes ali, com os requisitos antes da reforma, porque essa reforma foi devastadora, né? Sim. Aí para toda a população. Outra dica que eu posso dar é sobre a questão que eu já mencionei do burnout. Procure seus direitos, agora é reconhecido doença do trabalho. Os servidores públicos são carta, assim, carimbada para ter essa doença. Por quê? Porque, em regra, são pessoas muito estudiosas. Não tem burnout quem é preguiçoso. Pelo contrário, tem burnout quem ama trabalhar. Por quê? Porque a pessoa se dedica, a pessoa quer produzir e acaba se estafando justamente por isso. E isso aliado a um ambiente hostil, que nós sabemos que o serviço público tem um ambiente hostil de trabalho, acaba tendo esse direito violado e ficando doente. Então procure seus direitos. Em relação aos PADs também, eu gostaria de dizer, infelizmente nós temos uma súmula, a súmula vinculante 5, que diz que não há nulidade alguma no processo administrativo disciplinar se você não tiver um advogado. E isso eu acho um absurdo. Por quê? Porque aí a gente tem várias violações e contraditório ampla defesa, porque a pessoa vai lá se defender sem um profissional e acaba não sabendo fazer sua defesa técnica, né? Então não caia nessa. Então se for instaurado um processo administrativo disciplinar contra você, procure um profissional para que ele faça a sua defesa. E quando a gente fala também sobre as pessoas com deficiência, uma dica que eu posso dar, que as pessoas acabam esquecendo, sabe? Elas pensam assim, o meu médico disse agora que eu tenho uma deficiência, então eu vou ter essa aposentadoria. Não! Você precisa ter o reconhecimento dessa condição pela administração pública. Sem isso, você não vai conseguir sua aposentadoria PCD. Então aí quando você vai se aposentar, você fala, não, eu já tenho os requisitos. Não tem, porque precisa ser reconhecido, tá? Então você tem que informar, tem que levar a documentação para que você consiga esse reconhecimento. Eu ficaria aqui o tempo todo dando um monte de dica, né? Mas eu trouxe algumas mais aí específicas para que o servidor público fique atento, se estiver nessa situação, né? Fique atento, procure seus direitos, porque vocês têm direitos, só precisam saber o caminho. É, exatamente. É por isso que você está aqui hoje, né? E conseguiu direcionar tão bem o nosso público, que com certeza vai ficar muito agradecido diante de tudo isso que você falou, que é o mínimo, né, minha amiga? Você tem um conhecimento vastíssimo, poderia ficar horas aqui. Né? Deixa eu te falar só duas coisas que eu já esqueci. Então, primeiro, servidores públicos, vocês têm direito ao abono permanência. Então, quando que você tem esse direito? Quando você cumpre ali os requisitos da aposentadoria voluntária. Mas acontece que o servidor não pede, porque ele acha que isso vai sair voluntariamente e não, tá? O servidor público tem que fazer esse pedido, senão não vai ter a concessão desse direito e vai fazer uma diferença imensa aí na sua renda, tá? E outra dica, a segunda e última dica, é que agora a gente está tendo toda aí a votação, falando do piso da enfermagem, aí o ajuste salarial que nós vamos ter agora dos servidores federais. Sabemos que é pouco, apenas 9%, mas aconteceu. E você, servidor público que já está aposentado, mas tem o direito à paridade, lembre que você também vai ser afetado por esse reajuste, tá? Então é muito importante que você, servidor, cuide quando for se aposentar para ter a integralidade de paridade, porque vai fazer uma imensa diferença no seu benefício. Tá? Olha só, né? Dicas preciosas aqui, Com importantíssimas, certeza, né? com certeza. Só mesmo uma profissional, né, do seu calibre que poderia trazer essas diquinhas aqui que são valiosas, né? Muito obrigada. Bom, minha amiga, como eu te disse, poderia ficar horas aqui falando com você, eu e o Bonifácio, que está aqui, né? Ele adorou, né? Cantando aqui, né? Mas o nosso tempo, né? Nós temos uma limitação, né? E poderíamos, claro, né? Como eu falo, se tivesse horas e horas e horas e horas, a gente não ia esgotar ainda. Me chame né? de novo, então. Bom, vou te chamar. E já fica a dica aqui para que você volte, né? O convite, especialmente. Obrigada, que você volte. eu adorei. Venha mais vezes, venha quando quiser, sempre será muito bem-vinda. Né, tanto pelo programa quanto pelo nosso querido público que nos acompanha semanalmente, minha amiga. Gratidão. Muito obrigada, eu que agradeço. Um beijo para todo mundo, espero ter ajudado e qualquer coisa a gente sempre está à disposição. Perfeito. E eu me despeço mais uma vez de você, meu querido público, eu e Bonifácio aqui, né, querido Dom Bonifácio.
esperando que esse programa tenha sido aí na sua vida muito importante, que ele lhe traga realmente aí uma satisfação dos seus direitos e que você possa realmente fazer os seus direitos acontecerem aí na prática. Eu espero você na próxima semana, na certeza de que vamos novamente trazer muitas informações relevantes para que você possa, de fato, ter acesso ao seu direito e à justiça. Um grande abraço e até a próxima semana. Um abraço, tchau, tchau.